paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhamos em momento oportuno, em ambiente tranquilo, e possamos estar abertos às mensagens que são encaminhadas pela espiritualidade maior para cada um de nós. O nosso convite também para que comecemos os nossos trabalhos com uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Rabi Mestre, e através da imagem do nosso irmão maior conosco, vamos dizer assim: amado Pai, querido Senhor de infinita bondade e misericórdia, pastor de nossas vidas e de nossas almas, criador de tudo e todas as coisas, querido Pai, te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade do trabalho ou do descanso, por termos levantado das nossas camas com saúde. Te agradecemos o alimento material e espiritual, e te agradecemos também a nossa casa, por mais simples que seja. Obrigado por tudo que você nos concede, pois sabemos que tudo é prova do teu amor, é sinal da tua misericórdia. Mas tão carentes que somos, te pedimos que ampare os nossos amores que já foram para o mundo espiritual, dando a certeza a eles do reencontro, e de que não foram esquecidos, que são muito amados. Ampare os nossos amores conosco a caminho, mostrando-lhes a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, da necessidade de aproveitamento da oportunidade que é essa reencarnação. Ampare os que estão nas ruas com fome, os que estão nos hospitais com dores. Auxilie os que estão nos asilos e nos orfanatos abandonados e os que sofrem as consequências dos seus erros no presídio. Ampare os que estão nas zonas umbralinas e nas áreas de muito sofrimento nesse mundo espiritual, mas também ajuda aqueles que estão com tristeza, angústia, com as suas dificuldades morais, seja no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. Em especial te pedimos que durante o Carnaval ampare todos os nossos irmãos para que possam ter uma festividade fraterna, sem os excessos e o desregramento que atrai os nossos irmãos do plano inferior. Ampara para que aqueles que têm algum plano de sofrimento ou de dor possam ser envolvidos pela espiritualidade maior, afastando todo o mal que não precisam passar. Por fim, nos ampara, nos dá coragem para enfrentar as dificuldades que precisamos vivenciar, fé para termos a certeza de que tudo ficará bem, esperança de que os dias melhorarão, e acima de tudo força para vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Em nome de você, Pai, em nome de Jesus, seu Filho, em nome de toda a equipe espiritual que orienta o trabalho dessa instituição religiosa, toda a equipe que está conosco nesse trabalho, bem como os benfeitores espirituais, os nossos protetores, os nossos espíritos familiares, iniciamos o trabalho de hoje, dando graças a Ti. Manuel Filomeno de Miranda, ele se tornou espírita porque ele estava vivenciando uma enfermidade, uma doença, que depois ele descobriu com o tratamento espiritual que era decorrência de um processo obsessivo. Então ele passou a trabalhar numa casa espírita baiana durante toda a sua vida, presidindo a reunião mediúnica e ali aprendendo mais sobre obsessão. Quando ele desencarnou, ele pediu para continuar estudando sobre o fenômeno obsessivo e foi autorizado e acabou sendo acompanhado, supervisionado pelo espírito de Bezerra de Menezes, que está presente em todas as suas obras, e aí, portanto, ele publica 18 livros sobre a mediunidade do Divaldo Pereira Franco sobre o tema de obsessão. Nós vamos estudar nos bastidores de obsessão, mas existem grilhões partidos, tramas do destino, nas fronteiras da loucura, que já está gravado o trabalho especial de Carnaval, painéis de obsessão, loucura, obsessão, temas da vida e da morte, trilhas da libertação, tormentos de obsessão, além de sexo e obsessão, entre os dois mundos, encontro com a vida, transtornos psiquiátricos e obsessão, transição planetária, mediunidade, desafio e bênção, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração. Então, embora as últimas obras do Manuel Filomeno de Miranda tratem muito dessa mudança do planeta Terra de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração,
a maior parte das suas obras são relativas ao fenômeno obsessivo, razão pelo qual uma série ao qual nós estamos fazendo um estudo que é muito importante. No início da obra, ele ainda não vai adentrar no estudo de caso que é feito nesse livro, o acompanhamento de uma família específica. Ele vai apresentar o exórdio e os prolegômenos. No exórdio, ele vai trazer para a gente, de fato, as narrativas essenciais em relação ao livro. Eu destaco uma parte muito importante, que ele chama a atenção de que a obsessão é um fenômeno que ainda nos dias de hoje corresponde a um flagício social, ou seja, é de fato uma doença espiritual que acaba assumindo uma proporção muito grande e, portanto, atingindo vários membros da coletividade. Está presente em todas as partes, é responsável por uma série de dificuldades morais e até problemas físicos que as pessoas vivenciam e que demanda de cada um de nós que quer conhecer um pouco mais da realidade espiritual um estudo sério. Embora nós tenhamos tido grandes conquistas no campo da razão e no campo das ciências e da tecnologia, ainda não conseguimos erradicar, porque de fato é um problema de ordem moral. Então, as chamadas ciências oficiais até muitas das vezes identificam o problema, até muitas das vezes identificam, melhor dizendo, os efeitos do problema da obsessão, mas não conseguem efetivamente impedir esse processo ou essa dificuldade moral que acaba acontecendo. E isso faz com que uma verdadeira legião de espíritos que não estão atentos a essa questão diariamente acabam se submetendo à obsessão e participando de um processo de longa duração que muitas das vezes tem uma grande dificuldade de retorno e acaba gerando não só sofrimentos, mas também muitas das vezes conduzindo ao desencarne dos nossos irmãos de forma antecipada, uma condição muito ruim. Então, estudar a obsessão, como diz Manuel Flamengo de Miranda, é entender que a morte triunfa, ou seja, de que o desencarne físico não muda de fato as relações espirituais que existiam antes dele. A morte é um fenômeno biológico, então o espírito vai conservar ainda todos os seus valores, todos os seus defeitos, todos os seus vícios, todas as dificuldades, e, portanto, com o fenômeno da morte, se mantém essas relações e muitas das vezes são relações desastrosas, o que faz com que o processo obsessivo surja e faz com que um espírito acabe tentando dominar o outro, acabe tentando fazer uma ação persistente em relação a ele. Então tem uma correlação muito próxima entre o processo obsessivo e a própria noção de perpetuação do espírito, já que se o espírito perpetua-se também suas relações com os outros espíritos. No exórdio, também o Manuel Flamengo destaca para a gente que algumas pesquisas já foram feitas pela ciência confirmando essa questão. Então ele cita o Barão von de Gudestuck, que em 1855, e o professor Roberto Ari em 1856, que concluíram na perpetuação do espírito após a morte, na existência do espírito antes de estar no corpo e que sobrevive após o túmulo. E nos Estados Unidos, o Dr. Carlos Wickland, que era um psiquiatra, ele conseguiu também perceber que vários dos problemas mentais que esses irmãos traziam eram problemas que são oriundos não desta ou das questões ligadas apenas a ele, mas fruto da correlação com esses espíritos. Então, ele conseguiu fazer ou subsidiar de inúmeros pacientes que tinham transtornos psiquiátricos e muitos dos seus trabalhos ele utilizou a mulher dele, que era médica auxiliar, como consta aí na fotografia. Mas foi com a codificação de Kardec no século XIX que nós conseguimos entender melhor os desdobramentos da obsessão. Seja no livro dos Espíritos, quando os Espíritos indicam para a gente a influenciação que os Espíritos fazem sobre nós, que é tamanha de forma que muitas das vezes eles nos dirigem ao pensamento, seja no livro dos Médiuns, onde Kardec vai correlacionar o processo obsessivo com a mediunidade e vai mostrar que ela pode existir num grau simples de obsessão simples, mas ela acaba se desenvolvendo e muitas das vezes gerando uma fascinação e uma subjugação. Seja na Gênese,
onde Kardec vai trabalhar a questão da obsessão a partir dos fluidos espirituais, correlacionando com o perispírito. Todas as obras do Pentateuco Espírito mostram para a gente não só a perpetuidade do espírito, não só a continuidade da relação entre os encarnados e os desencarnados, mas ele também mostra para a gente o processo obsessivo como uma relação específica de um espírito inferior que tenta lograr êxito sobre outro espírito. Em Exódio também, cabe ao Manuel Filomeno de Miranda explicar qual o objetivo, então, da obra. O objetivo dos bastidores de obsessão é demonstrar essas relações de obsessão e bem como as técnicas utilizadas pelos obsessores e pela equipe espiritual para gerar desobsessão a partir de uma história verídica de uma família, que no livro ele vai chamar de família Soares, que viveu entre 1987 e 1988 em Salvador, na Bahia, e ele acompanha essa família do plano espiritual para poder verificar como está funcionando os trabalhos que vão ocorrer para tentar socorrer essa família. Essa família ela vivencia uma intensa perturbação espiritual e aí o livro desdobra, vai mostrando os desdobramentos tanto do trabalho físico no plano material, que é realizado dentro da União Espírita na Bahia, quanto o trabalho que ocorre no desdobramento no mundo espiritual durante o sono e emancipação da alma desses nossos irmãos ali daquela família. Né? É interessante que no Exórdio também o Manuel Filomeno destaca que ele demorou muito a publicar nos Bastidores de Obsessão, que a história se passa entre 37 e 38, mas a publicação ocorre décadas depois, porque ele precisou investigar melhor as técnicas de obsessão e desobsessão para explicar melhor o livro. Então o livro é composto do Exórdio, que nós estamos analisando, que é uma parte inicial do discurso, depois vem os prolegômenos, que são os princípios elementares, e depois vem os seus 16 capítulos. Então no prolegômenos ele vai começar explicando para a gente que diversos pesquisadores acabam ficando intrigados com as capacidades que a mente humana tem e começam a descobrir algumas potencialidades que, por orgulho, a ciência não vai reconhecer a dimensão espiritual. E vai muitas das vezes buscar na matéria, inclusive na matéria tangível, aquela que eles conseguem observar, o fundamento para entender esses fenômenos. Então se cria o chamado conceito do psi. O psi é uma designação que mostra a elasticidade, os recursos infinitos que a mente humana consegue ter. Então, parte da ciência fica buscando entender a telepatia, a capacidade de conhecimento do passado ou de acontecimentos que ocorreram em outros lugares pela mente de alguns indivíduos. Também busca compreender ou tentar entender como a mente permite muitas das vezes ter conhecimento de fatos exteriores que ocorreu em outros lugares, que é o caso da clarividência. E também acaba buscando tentar delimitar como muitas das vezes a mente consegue se expandir a ponto dela conseguir ter conhecimento do que ainda vai acontecer, que é a presciência. Então, esses estudos só apontam não só a capacidade de conexão, de desenvolvimento da mente, mas também a capacidade de influenciação que uma mente tem sobre a outra, que é essencial para o estudo em relação à obsessão. Já foi verificado pela ciência a questão da sugestão hipnótica, que faz com que muitas das vezes uma mente consiga fazer com que outra mente seja sugestionada, seja orientada a se comportar de tal forma, que é o que os nossos obsessores efetivamente fazem. A ciência também avançou muitas das vezes na discussão do que é essa mente que está sendo influenciada. Então William James, aponta o autor, ele vai explicar que todos nós estamos mergulhados dentro de uma consciência cósmica. Já Henrique Bergson vai mostrar que a mente pode ter conhecimento de tudo e de tudo que acontece ao redor dela por esses tipos de conexão. Então aqui Manuel Filomeno de Miranda tenta trazer para a gente essa compreensão de que, de fato, a mente tem essa potencialidade e a ciência cada vez mais descobre essa capacidade de interação entre mentes que gera influenciação e que gera os fenômenos mediúnicos como da clarividência e afins. No Prolegômenos ele também vai chamar a atenção que não é nova a ideia da relação entre mentes, ou não é nova a relação entre intercâmbio espiritual com desencarnados, que Cícero, Horácio, Sócrates, próprio Dionísio
traziam ali em seus relatos diversas questões relativas ao intercâmbio espiritual, relativa à comunicabilidade com os mortos. Mais tarde também Ambrósio, Basílio e tantos outros vão trazer testemunhos de relação com os desencarnados. Fora na Idade Média, como mostra a imagem à direita, onde se explode as manifestações baseadas em anjos ou espíritos imundos, onde cada vez mais se discute a presença de pessoas que seriam inspiradas por bons espíritos ou estariam endemoniadas por maus espíritos, e os chamados adivinhos e feiticeiros foram levados, né, às fogueiras naquele período, mostrando cada vez mais esse intercâmbio com o mundo espiritual. No século XIX, a tentativa de se construir uma racionalidade que seja alheia ao sobrenatural, que seja alheia ao que não for científico, que não for comprovado pelo método racional e lógico, acaba afastando um pouco a racionalidade dessas questões, mas não foi um afastamento total. Por exemplo, o professor Gustavo Gele cita Manuel Filomeno de Miranda, ele acaba estudando muito o dinamo-psiquismo, né? A capacidade da nossa mente funcionar como um dínamo que consegue se relacionar com outros, né? O Pauley analisa a questão da consciência profunda, que passa a ter um conhecimento não só aparente das coisas que nós conseguimos ver, mas traz um conteúdo psicológico muito maior. E o próprio Hans Driesch, quando ele vai estudar as entelequias, ele acaba trazendo os fundamentos para o que nós depois chamaríamos de teorias metafísicas, que vão tentar explicar esse componente sobrenatural ou não natural relativo à mente. O professor Charles Richel também, a partir das experiências de William Crookes, que ele fazia com médios e fazia com muitas das vezes, né, materialização do perispírito, acabou trazendo o início do que nós chamamos de metafísica. E depois, né, tanto da metafísica quanto da moderna parapsicologia, nós tivemos sucessivos avanços e estudos sobre as correlações da mente, sobre a compreensão de uma dimensão não humana, uma dimensão não só material, e, portanto, avanços que se aproximam cada vez mais do que o Espiritismo traz, embora ainda nesse campo do que é metafísico, do que é parapsicológico, as ciências disputem narrativas e acabam criando debates e celeumos. Por isso que eu destaco aqui uma parte muito interessante ainda do Prolegômenos, onde Manuel Filomeno de Miranda vai destacar que a doutrina espírita, que é baseada na filosofia moral cristã e, portanto, busca o amor e a fraternidade, acaba ultrapassando essas celeumas e acaba discutindo da relação da mente, da relação com os desencarnados e do processo obsessivo, sobre a ideia de que esse conhecimento pode nos ajudar a nos libertar dos processos obsessivos que nós caímos, seja por imprevidência, seja por um processo de expiação ou de provação, e acaba nos ajudando a que nós percebemos esse tipo de influenciação, evitando qualquer tipo de anarquia mental, evitando que nós sejamos perturbados ou subjugados por qualquer uma das forças. E a doutrina espírita faz isso, como eu indiquei, por essa filosofia moral cristã que nós seguimos, ou seja, o conhecimento que Jesus nos traz no Evangelho de como lidar com esses espíritos que estão nos influenciando. E ele passa no ponto seguinte e final ainda desse capítulo a examinar o processo obsessivo. Ele vai chamar a atenção que a obsessão, embora tenha sido explicada pelo Espiritismo, ela nem sempre foi tratada com este nome, mas sempre existiu. Então sempre houveram obsediados em todas as épocas da humanidade. Aqui o Espírito destaca esses três personagens que contam na tela, né? Nós temos o Nabucodonosor II Grande, que era rei da Caldeia, que ele era perturbado por espíritos vingativos, né? Ele acabou experimentando tantos tormentos por ele, acabou vivenciando um processo de obsessão tão complexo que ele acabou se situando numa condição de anormal. Como já advertiu Manuel Filomeno de Miranda, muitos dos que estão internados em hospícios, muitos do que aqueles que são apontados como doenças psicológicas ou psiquiátricas, na realidade, têm essa deterioração do seu quadro mental, fruto de processos obsessivos, fruto de um processo de influenciação. Ele também traz para a gente como exemplo
O Tibério, que tinha também uma mente dirigida por espíritos impiedosos, verdugos que ele tinha adquirido ao longo das encarnações, e que, influenciado por esses sujeitos, ele atingiu um alto índice de crueldade, acabou tendo uma desconfiança muito exacerbada, o que acabou fazendo com que ele vivenciasse uma série de desequilíbrios, né? E talvez a figura mais evidente que nós podemos pensar, dentre tantos gestores que nós podemos olhar aqui nitidamente, você vê que estão influenciados por obsessores e criando conflitos, criando os problemas, criando situações, é o Nero, né? O Nero viveu uma existência de loucuras, sendo influenciados por inúmeros inimigos que estavam desencarnados, inimigos que muitas das vezes ele levou a dor e sofrimento. E ele nessas influenciações tomou decisões muito complexas, como decisões de incêndio, como decisões relativas à liberdade dos outros, até a morte, efetivamente, da sua esposa, né? A mãe dele, que também ele efetivamente matou, e acabou criando uma série de dores para ele, e acaba também fazendo que no final da vida ele perca todos os seus aliados e acaba tendo uma morte muito difícil. Então o processo obsessivo não é um fenômeno novo, diversas pessoas estão influenciadas, ainda que elas não saibam, e aqui ele traz para a gente esses 3 relatos. E ele continua chamando a atenção que a obsessão ainda hoje é um terrível problema que impede a nossa paz, impede as nossas serenidades, né? Que o processo obsessivo, ele na realidade decorre de germes kármicos, vamos entender isso. Não só relações do além-túmulo, não só as relações de causa e efeito, que faz com que nós estejamos na presença daqueles que nós praticamos mal e, portanto, tenhamos que reparar com eles, seja pelo irmão amor, seja pela irmã dor, mas também que os germes kármicos fazem que, dentro da lei de causa e efeito, os nossos vícios, as nossas más tendências, os nossos defeitos, nós tenhamos que efetivamente lidar com eles e vivenciar as consequências dele. Então, a causa da obsessão, muitas das vezes, de fato, sim, é o ódio. A gente vai ver isso na família Soares. De fato, sim, a influenciação que o espírito faz em relação a outro por uma relação de outras encarnações. E como as encarnações são solidárias, né, por mais que nós tenhamos o esquecimento do que nós vivemos nas outras encarnações, jamais poderíamos, perante a lei de justiça de Deus, achar que uma nova encarnação significa começar do zero sem os resgates necessários. Então, sim, é uma oportunidade de modificação, de transmutação, mas entendendo que nós vamos ter que voltar para corrigir os erros que não corrigimos. Então, por mais que no maior caso das obsessões seja de fato a dor, seja de fato o sofrimento, nós não podemos ignorar que, além dessas questões de reajustamento, além desses despertamentos que são necessários às consciências em relação aos seus vícios, aos seus defeitos, nós existimos ainda processos obsessivos de outras ordens, como, por exemplo, companheiros de crime que sucessivamente ao longo de encarnações praticaram mal e mantêm-se naquela relação de fato perniciosa, outros que são fruto de emoções desequilibradas e acabam de fato vivenciando essa questão, outros que são obsessores dos obsessores, que logram domínio sobre os espíritos que são mais fragilizados mentalmente para exercer controle para que eles pratiquem o mal. Isso a gente vai ver em diversas outras obras também de Manuel Miranda. Ou seja, nós temos inúmeras razões, fora o fato de que muitas das vezes o encarnado é um obsessor de um outro encarnado, um obsessor de um desencarnado. A imagem é representativa. Muitos de nós, durante o sono, vamos no mundo espiritual, atrás dos nossos desafetos, atrás das pessoas que temos uma relação de emoção desequilibrada e tentamos ali criar uma relação perniciosa, tentamos ali, de fato, seja por irresponsabilidade, seja por invigilância, criando um tipo de vinculação, que é uma vinculação de fato desequilibrada, seja com os nossos desafetos ou seja com os nossos afetos. E esses afetos podem ser encarnados ou desencarnados. Então é muito comum também, quando morre um amor nosso, uma pessoa querida, nós obsediarmos eles com pensamentos sucessivos de saudade, por que a pessoa nos abandonou e que ela não poderia ter abandonado. E dependendo da situação que esse espírito estiver no mundo espiritual, ele efetivamente pode reagir de uma forma
que permita esse processo obsessivo. Então, esse tipo de comunhão espiritual degradante, que é o que Manuel Flamejanda chama atenção, esse tipo de relação perniciosa, onde o obsessor tenta influenciar o obsediado, é algo que pode acontecer de um desencarnado para o encarnado, de um desencarnado para o desencarnado, de um encarnado para o encarnado e de um encarnado para o desencarnado. Ou seja, existem vários tipos de processo obsessivo, existem várias formas de influenciação de um sobre o outro, e isso tudo começa sempre na matriz, que é o nosso pensamento. É muito profundo quando os espíritos respondem no livro dos espíritos que espírito é o princípio inteligente do universo ou são os seres inteligentes da criação. São duas perguntas que dão duas respostas próximas e que reforçam o fato de que espírito é princípio inteligente, é inteligência, de tal modo que os espíritos respondem para Kardec que, embora a inteligência seja um atributo do espírito, não seja o espírito em si, não é possível se conceber um espírito sem que tenha inteligência. Ou seja, espírito é pensamento. Tanto é pensamento que nós pensamos do momento que acordamos até o minuto que vamos dormir, e quando o corpo desperta, nós ainda estamos pensando no mundo espiritual. E por que isso é importante? Por que isso é essencial? Porque se o espírito é pensamento, se nós considerarmos que o pensamento é um dínamo, como nós já vimos, né? Se nós pensarmos até mesmo dentro da ciência, dentro da questão do psi, que esse pensamento ele se expande, ele se correlaciona, ele consegue acessar outros pensamentos, nós vamos entender que o processo obsessivo começa sempre através dos pensamentos. Embora o obsessor vá induzir palavras, vai induzir condutas, vai induzir comportamentos, por mais que esse obsessor possa, em algum momento, gerar um processo de subjugação, até mesmo física, né? Até mesmo orgânica, onde ele controle os movimentos, onde ele controle, de fato, aquele espírito, a matriz inicial e a matriz que permanece o processo obsessivo é sempre a sintonia do pensamento. É por isso que essa advertência é muito profunda do Manuel Flamejanda, que quando nós tivermos na nossa mente uma ideia que está sendo torturante, que está insistindo em ficar, uma ideia de que você está doente, que você vai morrer, que ninguém gosta de você, ideias desse tipo que se fixam e ficam insistentemente na nossa mente, que vai dar alguma coisa muito errado, nós devemos tentar interromper o curso do pensamento. Quando nós entendemos que nós estamos num momento que estamos com a mente tão atormentada que a gente não consegue raciocinar em nada, como se tivesse uma grande opressão, ou como diz Manuel Flamejanda, a gente consegue ver que tem uma força psíquica interferindo nos nossos processos mentais, nós devemos ter controle sobre isso. Quando nós vemos que a nossa vontade parece que não consegue controlar, é a pessoa que é viciada e quer parar de fazer o vício, é a pessoa que está fazendo algo errado e quer parar, mas parece que tem uma vontade em cima dela que domina ela, nós precisamos ter esse controle. Quando, de fato, houver um processo de inquietação crescente, onde do nada você se sente inquieto, algo te incomoda e você não consegue perceber o que é, não tem um motivo real, também é sinal de um processo de obsessão. A obsessão, vai chamar a atenção na forma de Miranda, é uma síndrome alarmante, né, que denuncia uma enfermidade que é grave, é uma doença moral silenciosa, que acaba gerando uma série de infortúnios, uma série de dificuldades. E é uma doença difícil de identificar do ponto de vista espiritual, porque ela começa simplesmente com uma inspiração muito sutil. São ideias que muitas das vezes o obsediado acha que ele que está tendo essas ideias. E ele acha que ele está simplesmente exercendo a sua vontade, que ele está fazendo porque ele quer. Mas na verdade ele já está sob um processo de influenciação. E esse processo de influenciação, quando pega uma mente que não esteja de fato equilibrada e não esteja vigilante, acaba fazendo com que não se registre essa interferência, não se registre essa tentativa de superposição da vontade do obsessor, o que acaba fazendo com que cada vez mais ele esteja sujeito a esse obsessor, cada vez mais o seu campo mental fique fragilizado, cada vez mais a capacidade de influenciação desse obsessor seja maior, e aí, portanto, alcance estados lamentáveis, como é o estado da subjugação, onde de fato o campo mental já está sujeito a muito controle, já está sujeito de fato
há muitas dificuldades no que tange ao processo obsessivo. Então, é claro que o processo da obsessão também não será um espírito qualquer que obsedia um outro espírito qualquer. Ou seja, dentro da justiça divina, né, as coisas que nos acontecem sempre servem para o nosso melhoramento. Né? Provação, expiação, mesmo os nossos tormentos voluntários, as situações que nós criamos pelas nossas escolhas. Se o nosso Pai permite, é porque é para o nosso melhor, para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento espiritual, ou como gosta de chamar a Joana de Ângeles, né, o nosso processo de amadurecimento psicológico, até nos tornarmos um homem integral, um homem completo, como era Jesus. Então, claro que por trás de qualquer problema de obsessão, aqui nós temos uma imagem de influenciação aqui do Alexandre na novela Viagem, a diversos familiares, né? Por que o Alexandre conseguia influenciar o irmão? Por que o Alexandre conseguia influenciar diversos outros componentes ali daquela família? Porque existe também, obviamente, relações pretéritas que acabam fixando dentro de nós, perante as leis de ajuste e reajuste da vida, dívidas, situações que não foram resolvidas e que demandam um encontro novamente com isso. Então, a etiologia das obsessões é sempre muito complexa e muito profunda, porque sempre acaba envolvendo algum tipo de processo moral lamentável, seja um vício ou um defeito desenvolvido, seja uma relação mal realizada, em que acaba fazendo com que ambos se reencontrem perante as leis da vida, para que possam, de fato, ali buscar se compreender, se reajustar, buscar encontrar um caminho. Claro que o reajuste deveria ser feito através do amor e do perdão. Por isso a psicoterapia de Jesus é tão importante. Aquele que ama a si evita conflitos consigo próprio, porque encara o princípio da realidade, o sentido maior da existência. Aquele que ama o outro evita conflitos interpessoais, porque entende o amor que deve ter com o outro, a empatia, e entende também a necessidade da busca da paz e dos valores de tranquilidade a serem cultivados. Então é inexorável, né, que a relação que existe entre o obsessor e o obsediado, que é um liame, que é um grilhão que precisa ser partido, deveria ser resolvida através do amor e do perdão. Mas como muitas das vezes, dentro do nosso processo evolutivo, o nosso campo de batalha contra o nosso próprio ego, com as nossas próprias escolhas, nos conduz a relações conflituosas, esse processo obsessivo acaba tendo que ser resolvido no âmbito do conflito que Deus permite como uma forma de despertamento e como consta no Código Penal da vida futura, enquanto o espírito não se propõe ao reajustamento, ele sofre as consequências do mal. Então, toda vez que nós praticamos o mal para alguém, enquanto nós não nos arrependemos e pretendemos modificar o nosso comportamento, nós vamos vivenciar as consequências desse mal. Então, na prática, o que isso significa? Que o processo obsessivo, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda já destacou, e o próprio Allan Kardec na Gênesis, deve ser reconhecido como um flagelo moral que vai funcionar como prova ou como expiação. Ou está testando a aquisição dos meus novos valores, ou está me obrigando a me conduzir à reparação necessária. Então, o processo obsessivo nasce no abecedário da mente, né? Ou seja, uma vez que eu tenho um vínculo que já existe com esse espírito de outras encarnações, esse vínculo vai permitir com que ele crie uma conexão mente a mente. E ele comece a transmitir as suas mensagens, as suas intenções de uma forma telepática. Então, na verdade, o obsessor, ele não atua fisicamente ou materialmente, pelo menos não inicialmente, sobre o obsediado. Ele vai atuar no campo dos pensamentos, transmitindo, aproveitando que é uma conexão entre ambos, ele vai transmitir telepaticamente a sua mensagem, ele vai transmitir para aquela mente que está ali determinados apelos, né? Para a pessoa brigar, para a pessoa utilizar substâncias inadequadas, vai depender de onde ele vai encontrar fragilidade naquele campo mental para intuir e para alimentar. Mas o importante é que ele vai tentar ali manter um diálogo pernicioso e ele vai tentar ali justapor momento a momento a vontade dele, fazendo com que a vontade dele predomine sobre a vontade do obsediado. E como eu volto a falar, isso é muito sutil,
Porque muitas das vezes você acha que é um pensamento seu, você acha que é uma vontade sua, você acha que é uma visão sua, uma intuição sua. Por isso que os médicos costumam ser muito obsediados, né? Porque como ele já tem um canal mediúnico mais expandido, muitas das vezes eles ouvem aquele apelo e não conseguem identificar que não veio do seu mentor, e sim muitas vezes do seu obsessor, né? Então, na realidade, ele vai tentando ali, através desse caráter telepático, transmitir uma mensagem. E o processo obsessivo, como um processo de longo curso, ele vai transmitir telepaticamente essa mensagem de forma contínua, até que efetivamente a gente possa ter uma submissão dessa vontade, até que efetivamente ele sobrepõe a vontade. Então ele vai insistir, ele vai tentar as resistências morais, né? Existem processos obsessivos que duram mais de uma encarnação, onde o espírito está ali sucessivamente tentando fixar a sua vontade, tentando fazer com que ela se mantenha sobre o obsediado, que ele possa exercer controle. Mas, Emerson, como é que o obsessor sabe disso? Nós vamos ver nessa obra, nos Bastidores da Obsessão, assim como em outras obras, que muitas das vezes há um treinamento, né? Muitas das vezes o obsediado acaba tendo, perdão, o obsessor acaba tendo contato com outros espíritos inferiores que o orienta, que o auxilia, que o indica essas técnicas que são técnicas de telepatia, técnicas de influenciação, técnicas no meio. Então a gente vai ver, por exemplo, o caso da Marta, que é um caso bem interessante desse livro, nos Bastidores da Obsessão, que ali na família Soares, a Marta acaba por trabalhar com magia negra, por trabalhar com uma série de espíritos inferiores, ela acaba trazendo esses espíritos para dentro de casa. E são esses espíritos que vão fazer com que o obsessor que está obsediando a família seja orientado de como fazer esse processo obsessivo, de como lograr o êxito que ele quer. Então, destaca Manuel Flamengo de Miranda que se nós só ficamos doentes porque o nosso corpo tem alguma fragilidade, ou seja, nós temos contatos com vírus, bactérias, fungos, protozoários o tempo todo, por que de repente nós ficamos então adoentados, pegamos uma virose, uma infecção bacteriana? Por que muitas vezes tem um crescimento de fungos em nós? Porque efetivamente não é o contato com essas substâncias, com esses seres, né? Na realidade, nós temos contato com eles o tempo todo. Mas naturalmente o corpo equilibrado consegue repelir a tentativa de infecção que esses seres promovem. A mesmo raciocínio que o Manuel Flamengo de Miranda usa em relação à obsessão. O tempo todo, enquanto somos mentes, estamos mergulhados dentro de um fluido cósmico universal que permite a transmissão dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos vão estar o tempo todo em contato com outros espíritos, né? E muitas das vezes eles vão tentar sintonizar conosco. O que vai permitir o processo obsessivo é justamente uma carência nesse campo mental. Ou seja, assim como eu só fico doente se houver uma carência no meu campo orgânico que faz com que as minhas defesas fiquem baixas, eu só vou ter o processo obsessivo se as minhas defesas mentais também estiverem baixas. Então as nossas imperfeições morais, né, seja as imperfeições morais do pretérito, ou seja as imperfeições morais atuais, eles deixam marcas profundas no perispírito, eles deixam um campo mental muito aberto que permite que esse obsessor se relacione. Então, claro que aqui nós não estamos dizendo que o problema são das coisas, porque as coisas em si não têm valor. Mas, por exemplo, o tabagismo, né? O vício pelo fumo, né? A alcoolofilia, né? O vício pelo álcool, a sexualidade desregrada, continua, Manuel Flamengo de Miranda, o uso de entorpecentes e drogas, a alienação mental, que acaba também baixando o campo vibratório, os excessos na alimentação, né? A glutoneria, a maledicência, o hábito de estar sempre falando mal dos outros, o ciúme, a inveja, que é o desejo do que o outro tem, são de fato um medo excessivo de tudo, são de fato campos que abrem a influenciação dos obsessores, são acessos que permitem que essas mentes desequilibradas possam de fato, na erraticidade, fazer a conexão conosco e muitas das vezes construindo ali o processo de obsessão. Então, devemos ter cuidado com essas nossas fragilidades, que elas não vão deixar de existir nessa encarnação. Nós estamos num processo de amadurecimento espiritual ou de evolução, se vocês preferirem dessa forma, que vai fazer com que nós vamos levar ainda sucessivas encarnações para que nós possamos
e abandonamos os nossos vícios, os nossos defeitos, mas o fato de nós termos ainda esses vícios e defeitos não impede que devemos ter a vigilância, que devemos ter o cuidado sobre essa questão. Então, a obsessão é uma enfermidade de longo curso. Ela vai exigir uma terapia que seja especializada, um tratamento que seja seguro, e muitas das vezes o resultado não vai ser feito de forma apressada. Não é fazer um tratamento de obsessão numa casa religiosa e achar que uma semana, um mês ou às vezes um ano vai ser o suficiente para resolver um problema obsessivo, que às vezes são de inúmeras encarnações. Então, o tratamento de obsessão é um tratamento complexo, de longa duração também, que vai demandar muito a participação do obsediado. Vai demandar muito a renúncia e a abnegação. Porque se de fato são os meus defeitos, os meus vícios morais que atraem esses espíritos, então eu preciso efetivamente trabalhar eles, eu preciso efetivamente cuidar deles para evitar isso. Então, por isso que talvez destaca primeiro Manuel Filomeno de Miranda, que a força mais capaz de produzir um resultado imediato é a transformação, é a conduta moral. Uma vez que o obsediado começa a mostrar uma conduta moral diferente, o obsessor começa a verificar que ele não só não é mais aquele sujeito ao qual ele guardava mágoa, mas que ele não consegue mais manter um processo de sintonia. É por isso que os processos obsessivos são marcados sempre pela tentativa do obsessor de evadir o obsediado dos seus círculos que possam permitir que ele melhore. Então, por exemplo, geralmente o obsediado abandona as relações familiares, as relações com amigos, se isola, costuma não frequentar a sua casa religiosa, seja qual for, ou seja, ele vai tirando ele sucessivamente dos pontos de apoio psicológico, né, que possa permitir a melhoria dele. Então, por isso que a mudança da conduta moral do obsediado é muito importante, porque significa uma mudança do padrão vibratório que vai fazendo com que o próprio obsessor verifique, mas também que vai fazendo com que ele vai impedindo esse campo mental aberto para esse tipo de influenciação. Além de mostrar para o obsessor, na realidade, que ele pode ser feliz, assim como o obsediado está encontrando felicidade com essa mudança na conduta moral. Então, geralmente o tratamento de desobsessão, como é feito nas casas espíritas, envolve a palestra pública. E eu vejo muitas das vezes, ao longo dos anos de trabalho, que a pessoa está muito mais preocupada em dar a presença ali, o nome dela na entrada da fichinha, para que o médium dialogador possa falar com o obsessor na reunião privativa mediúnica, ou ela está muito mais preocupada com passe magnético e com água fluidificada, que são importantíssimos também para reparar os danos orgânicos promovidos pelo processo obsessivo, do que com a palestra. E, no entanto, o instrumento mais eficaz em relação ao processo obsessivo é justamente a palestra pública dentro do tratamento de obsessão. Porque ali o obsediado vai encontrar ferramentas, vai encontrar o instrumental para vencer o processo obsessivo. É através da reunião pública que vai começar a fazer um estudo e trazer as informações para que esse obsediado se transforme. Então, a parte mais importante do tratamento obsessivo é justamente a palestra pública para o obsediado. O obsessor está conversando com o dialogador através do médium, é importante sim, mas aquele obsessor pode, por exemplo, depois daquele diálogo, abandonar suas más intenções, mas se o obsediado sair da casa espírita e continuar agindo como agia antes, vai vir outro obsessor para obsediar ele. Tá? Nesse sentido, adverte Manuel Filomeno de Miranda que há sim um desgaste orgânico e psíquico do processo obsessivo. Se o processo obsessivo é um intercâmbio de mentes, também é um intercâmbio de energia. E geralmente o obsessor encaminha energias deletérias. E essas energias deletérias são absorvidas pelo obsediado. E como são absorvidas pelo obsediado, faz com que o obsediado comece a vivenciar não só desânimo, tristeza, falta de vontade, falta de força, mas isso ao longo do tempo vai gerando desgastes e problemas orgânicos. Então é importante também, junto com o tratamento espiritual de desobsessão, verificar um tratamento físico, se há alguma doença que esteja instalada no obsediado, e, se necessário, um próprio tratamento espiritual de cura também como coadjuvante para isso, para a tentativa de reparação das sequelas que foram deixadas tanto no corpo perispiritual quanto no corpo físico, né?
É interessante que nesse tópico, Manuel Filomeno de Miranda destaca uma frase muito importante que Jesus falou, que é: contra essa casta de espírito, só oração e jejum. Contra essa casta de espírito, esse tipo de espírito perseguidor que nos acompanha, né? Esse tipo de desencarnado que está conosco, só tem duas opções: a oração e o jejum. A oração, nessa tentativa de se ligar com o alto, a gente vai pensar daqui a pouco, essa tentativa de se conectar com o bem. Já o jejum é exatamente isso, essa mudança moral. É jejuar naquilo que está abrindo campo para o processo obsessivo. Se é o vício material, abandonar o vício. Se é o vício moral, maledicência, raiva, medo, ciúme, é tentar abandonar nisso. Até porque, como diz Jesus, para cada um que ele curou, não volte a pecar para o pior que não corra. Se não houver essa transformação moral, a tendência é que o processo obsessivo piore. Então, dentro desse conjunto de terapeutas, se destaca, sim, o diálogo na reunião mediúnica. Alguns autores gostam de chamar de doutrinação, mas doutrinação parece inadequado. Parece que aquele que está dialogando com o desencarnado vai doutriná-lo. Quando, na realidade, doutrinar e impor uma doutrina, nós temos relatos de várias religiões que fizeram isso, não é bom. O que é bom é um diálogo fraterno, que é o que o dialogador faz, né? O auxílio fraterno que o dialogador faz numa reunião mediúnica, ao conversar com o obsessor, também é importantíssimo, para fazer com que ele desperte de que também é filho de Deus, de que também busca a felicidade e que, portanto, aquilo está lhe fazendo mal. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo como dialogador e é interessante perceber que ali você não está fazendo um processo de ajudar o obsidiado. O obsidiado está sendo ajudado na reunião pública, simultaneamente, pelo palestrante. Você está ali, na realidade, auxiliando o obsessor a deixar as más intenções e entender que, como filho de Deus, ele tem que encontrar a sua felicidade, ele tem que cultivar o perdão e tem que ver que o que ele está fazendo não é bom para ele. Então, o processo de diálogo na reunião mediúnica é importante. Como falei, a cirurgia espiritual, o tratamento espiritual é tão importante, né? Então, muitas das vezes, a reunião mediúnica é acompanhada da palestra pública e acompanhada do passe magnético e do fluido magnetizado, que são excelentes instrumentos, efetivamente, para que a gente possa, de fato, colaborar com o processo orgânico, mas se houver um processo orgânico com maior desgaste, a cirurgia espiritual que algumas casas ainda fazem. Mas, acima de tudo, o tratamento de cura espiritual, que é o tratamento contínuo, também ser utilizado, é importantíssimo, né? E, por fim, né, como indica Kardec, um meio mais poderoso de imediatamente afastar o obsessor é a prece. A prece é a comunhão com o alto. Quando nós conseguimos fazer uma prece que seja eficaz, então quem tem dificuldade de entender a prece, eu recomendo que procure no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que trata sobre a eficácia da prece. Para a prece ser eficaz, nós precisamos que ela seja feita com intenção e com vontade. Então, repetir o Pai Nosso, o Ave Maria, ou fazer uma prece formal é insuficiente para resolver o problema de fazer uma conexão com o alto. Para a conexão do alto chegar, nós temos que realmente ter uma vontade muito bem direcionada. Temos que ter, de fato, uma tentativa muito clara, muito evidente de querer se relacionar. E aí, quando nós fazemos a prece, muda o nosso padrão vibratório. Nós percebemos isso. Quando nós fazemos a prece, encontramos alento, calma no nosso coração, porque nós saímos do padrão vibratório anterior. Isso gera um campo mental, como mostra a imagem, isso gera ali uma possibilidade da gente afastar psiquicamente, momentaneamente, aquele tipo de influenciação e como evitar que uma conexão ocorra. E ação no bem, né? Fora da caridade não há salvação, não é um preceito de Kardec. É uma interpretação que Kardec faz a partir do Evangelho de Jesus. Se Jesus diz que a lei única é a lei do amor, o amor a Deus, o amor a si e o amor ao próximo, o amor ao próximo como maior manifestação da caridade é o único caminho para a nossa superação. A ação no bem também mantém o nosso padrão vibratório elevado, atrai a presença dos bons espíritos, nos dá mérito que impede a influenciação dos maus espíritos. Então é um instrumento também importantíssimo. Eu gosto desse item dentro de Examinando a Obsessão, que Manuel Filomeno de Miranda mostra para a gente como nos comportar perante os obsessores e como nos comportar perante os obsediados. Se eu estou obsediado e tenho obsessor, como eu vou me comportar aí? Primeiro eu preciso entender que eu estou permutando com ele. As minhas vibrações estão sintonizando com a dele.
Então, na realidade, eu estou fazendo ali um intercâmbio com ele. Então, quando Jesus fala de uma nuvem que nos acompanha, ele chama a atenção que nós temos diversos desafetos desencarnados que estão próximos da gente, tentando fazer contato. Mas o contato se tornar uma sintonia, a sintonia se tornar uma transmissão, essa transmissão gerar uma justaposição, e essa justaposição representar a manifestação da vontade do obsessor, é um longo caminho. Um longo caminho que eu tenho. Então, perante os nossos obsessores, é importante não só o uso da prece, mas a tentativa de fortalecer sempre o nosso campo mental. A vida é incontrolável, o outro é incontrolável. A única coisa que nós controlamos é a nossa mente. Controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas ações, que muitas das vezes decorrem da falta de vigilância dos nossos pensamentos, é a única forma de nós efetivamente evitarmos que o obsessor esteja ali influenciando a gente. E perante o obsediado, se eu não for aquele que nesse momento acha que está obsediado, mas cuidado com esse raciocínio, porque todos nós fomos, estamos ou seremos. O processo obsessivo faz parte desse flagelo que todos nós vamos vencer. Então, cuidado para não achar que o fato de eu ser religioso ou o fato de eu estar trabalhando, eu não estou sujeito ao processo obsessivo. Ao contrário, estaremos sofrendo muito mais pressão espiritual e, portanto, muito mais sujeito a isso. E perante o obsediado, tenhamos que ter cuidado, né? Principalmente no atendimento fraterno. Nem uma piedade inoperante, nem o tadinho, o coitado, que está sofrendo a consequência de um mal que ele não merecia e que não deveria passar, porque a gente sabe que não cai uma folha do céu que não for a vontade do Pai. Se aquilo está acontecendo, é porque tem um motivo e porque é para o melhor do obsediado, mas também não aquela frieza sem a tônica do amor, porque existe uma fragilização moral, que é o que justamente permitiu a obsessão. Então, a terapia espírita que a gente tem que usar perante o obsediado, inclusive se for nós mesmos, né, é do convite para a responsabilidade, mas também o convite de amor, né, para que faça-se uma autoanálise honesta daquilo que está permitindo que o processo obsessivo ocorra, mas que nem por isso se culpe, se ame na tentativa de mudar e de melhorar a sua saúde moral, né. Nesse sentido, eu já destaquei muito, e Manuel Fernandes destaca, porque o livro é sobre a família Soares, e a gente vai ver que a família Soares só consegue vencer a obsessão porque ela participa do tratamento de obsessão, ela é atendida por esses tarefeiros que fazem esse trabalho belíssimo. O Manuel Fernandes destaca para a gente que a mediunidade é uma porta de luz, que para aqueles que forem médiums, né, que vieram com essa faculdade a pedido para poder efetivamente ajudar o próximo, exercer essa faculdade não é uma opção, é uma necessidade, acima de tudo, é uma oportunidade de ter créditos de bênção que permita que esse médium ele possa reparar pelo amor inúmeras questões que estão trazidas ali ao longo de outras vidas. Então, na prática, através da mediunidade se permite garantir um intercâmbio com esse irmão, e muitas das vezes só o contato do médium com o obsessor já dá um choque nele anímico, né? Um choque dos fluidos perniciosos que ele carrega com fluidos salutares, muitas das vezes com a sensação de paz que o médium tem, que já ajuda no processo obsessivo. Então a mediunidade é uma porta de luz, tanto para aquele que precisa de auxílio, que é o obsessor e o obsediado, tanto para aquele que trabalha e que grandeja recursos perante a vida futura. Agora, é claro que isso tem que ocorrer dentro de reuniões sérias, né? Aqui não se diz que todo o tratamento de desobsessão vai ser resolvido na casa espírita. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, nós vamos ver isso em outras obras, inclusive do Manuel Fernandes de Miranda, de processos desobsessivos que são realizados em casas africanistas, por exemplo. Então, independente de qual religião for, sempre vai haver bons espíritos ali auxiliando e colaborando com isso. O importante é que, independente da religião que for, essa reunião que vai cuidar da desobsessão, ela seja uma reunião séria. Uma reunião que seja baseada na real fraternidade e caridade cristã de Jesus. Onde, na verdade, o que se busca ali não é dinheiro, o que se busca ali não é angariar fiéis, o que se busca ali é, de fato, fazer com que aquela pessoa seja auxiliada sem nada dar, sem nada pedir, sem nada efetivamente ser cobrado, né?
Então, de fato, são requisitos para uma reunião séria, vai dizer Manuel Flamengo de Miranda, a intenção dos seus membros. Um ambiente que seja um ambiente tranquilo e sem muitas formalidades, sem muitas exterioridades, sem muitos ritualismos, né? E a importância dos membros componentes, tanto os médios quanto os dialogadores, estarem afinados, estarem estudando, estarem, de fato, atuando aí. E aí, Manuel Flamengo de Miranda termina efetivamente esse nosso capítulo com uma prece final, uma prece muito bonita, que nós vamos ler, que ele fala assim: Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Nas vicissitudes do caminho, recorda-nos que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, você erigiste um monumento à justiça, à grandeza do amor. Ajuda-nos, Senhor, a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem, sem limites, para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual ao ligeiro meteoro que risca o céu de nossas esperanças para se apagar depois. Concede-nos, Pai, a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, que vamos aprender a cultivar a nossa própria felicidade. Você, Jesus, que nos ensinaste sem palavras, no testemunho glorioso da crucificação, nos ajuda a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-los a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permita também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa do espinho, a cruz infamante e o silêncio tumular que o precederam, como lições incomparáveis para nós, na hora do nosso sofrimento, quando chegar. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixe olvidar que após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis, que naturalmente também vão atravessar o nosso caminho. Nos dá a certeza do reino dos céus, todavia não nos deixamos esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não houve para ti mesmo, auxiliando-nos então a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixa, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada, como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer a todo mal, para sermos dignos de Ti. Belíssima prece que encerra o nosso estudo, efetivamente, de hoje. Vamos então dar graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos que orientam esse trabalho, graças aos nossos mentores e espíritos familiares, por esse banquete espiritual que recebemos, pedindo força para que nos mantenhamos firmes no nosso equilíbrio mental, na busca do controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. Nos ampara a nos mantermos firmes no nosso processo de transformação moral, afastando de nós, Pai, qualquer mal que não precisamos passar, nos dando coragem para vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, e nos dando a esperança sempre de que depois da noite de sofrimento sempre vem a manhã de alegria, que após a tempestade o sol sempre volta a brilhar. Então nos ajuda a vivenciar as nossas provas, as nossas expiações, sempre com a crença de dias melhores. Ampare e auxilie os nossos irmãos no carnaval, para que eles possam de fato serem auxiliados pelos bons espíritos, estarem com o coração aberto a receber tais influenciações e permita que todo o mal que eles não precisem passar seja afastado. Nos ampara, nos auxilia hoje e sempre. Damos graças a Ti, encerrando o nosso trabalho de hoje.